Vou abrir. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Olha quanta gente hoje, que legal, gostei, hein? Boa tarde. Boa tarde, Maravilha. pessoal. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Karina chegando, seja bem-vinda. Bom, pessoal, eu me chamo Juliana, agradeço a presença de todos, sou agente local de inovação. Estamos aqui compartilhando todos a mesma reunião. Comigo está a Aline, a Flávia, que também é agente local de inovação, a Paula, o Anthony, todos atuando aqui na região da Baixada Santista. Agradeço por conta do horário, né, no período da tarde. E alguns empresários a gente já conhece presencialmente, ou já fizemos o primeiro atendimento individual. Alguns começaram a jornada até ontem. Salvo engano, tem um empresário que estava na FATEC, que estava com a Flávia ontem, e nem deu tempo, acredito que não tenha dado tempo de fazer o individual, né? Mas a informação é válida para todos, independente da etapa do atendimento que esteja. Aparentemente, ele vai parecer um pouquinho que a reunião é um pouquinho corrida, porque a gente tem a questão do horário que a própria plataforma coloca, e a gente também tem esse horário respeitando o empresário nas outras questões que ele tem para resolver, tá bom? Para a gente começar, eu sempre oriento os empresários que puderem, coloquem o seu arroba aqui no chat, coloca o seu nome, o endereço da sua empresa, o segmento. É bacana porque o outro empresário começa a seguir, a gente também começa a seguir, tá? Eu começo a ver a empresa que também está participando junto do acompanhamento do Sebrae. Tá ok? As meninas, Paula, tem a palavra. Juliana, se você deixar eu falar, eu falo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Quero ver energia aí, hein, nesse projeto Ali. A gente sempre leva com muita vontade, muita boa vontade, né? Não só, né, de ter aí o compromisso, mas também para vocês terem um bom resultado de tudo isso, precisa um pouquinho aí, né, da nossa sinergia para tudo isso dar certo. Então, eu me apresento aqui, tem alguns empresários que eu já estou em atendimento, outros que estão chegando agora, não tem problema, a gente abraça todos vocês. O importante é que vocês possam aí usufruir de tudo que a gente tem aqui disponível, e a gente está sempre disponível, tá? Ju, ela vai aliás, na verdade, a Juliana, ela vai começar a fazer a nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, tá? Algumas informações que são muito importantes para toda essa jornada. Então, oi, Fernanda, isso aí, vai colocando arroba, pessoal. Para quem está entrando agora, a gente orientou de colocar os arrobas para até os empresários irem seguindo um ao outro, a gente poder fazer essa corrente do bem, né? Para poder até dar uma força e melhorar os negócios de vocês, conhecer e fazer indicação, fazer negócio. A gente tem muitos empresários que fazem negócios entre eles. Então eu dou a palavra para a Ju agora para iniciar a nossa apresentação, já para ir direto aí, depois vocês tirem as dúvidas. Gente, diz um ditado, né? Quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo. Por quê? Porque deu uma travada aqui, mas tá tudo bem, eu tô plena, vocês perceberam, né? Mas uma hora vai. Opa, se não vai. Peraí, tá abrindo. Deu uma travada aqui, não sei porquê, mas vambora. A gente sempre consegue. Sempre dá certo. Me dá um segundo. Não consegui, deu erro no Google Chrome para mim. Opa, peraí. Se você quiser sair e entrar de novo, Ju, eu seguro aqui. Pode ser? Tu que abriu, né? Gente, que minha internet tinha caído, voltou, mas um segundo que eu já venho. Então, a gente faz o quê? O compartilhamento aqui, né, das informações. Muitas vezes a Juliana, ela sobe a apresentação pra gente, mas a gente tem um ambiente compartilhado. Pedi para ela entrar de novo, para ver se tem algum problema em relação a isso. Senão eu subo aqui a apresentação e a gente manda bala. Tá, pessoal? Obrigada pela presença. Sei que aí, no meio da tarde é complicado, sempre tem, né, as atividades da empresa, as atividades que vocês têm no dia a dia, família e tudo mais. Então, eu agradeço por vocês estarem aqui. Oi, Ana, tudo bem? A Ana está escrevendo aqui no chat. Mas ainda vamos fazer os atendimentos. Isso aí, eu gosto disso.
Maravilha. Ju voltou. A Ju voltou. Demorei, mas cheguei. Minha tela vai sumir, tá? Vocês me orientam. Tem alguma... Se estiver rodando ou não. Não, a gente Tá bom? gosta com emoção, Ju. Aí é o meu coração, então. Aguenta. Apareceu. Vamos lá. Boa tarde, senhores. Vamos apresentar hoje o nosso primeiro encontro coletivo dos empresários que estão participando da Jornada Ali do segundo ciclo 2023, tá? O programa Ali, ele atende em todas as cidades da Baixada Santista, então de Peribe a Bertioga. O atendimento, ele pode ser presencial ou virtual, tá? Ou no híbrido, conforme demanda também do agente, agenda com o empresário. É bacana a gente frisar isso. Mas o que o Programa Ali faz? O Programa Ali, ele trabalha a inovação dentro das micro e pequenas empresas, tá? No acompanhamento totalmente gratuito, com qual objetivo? De aumentar o faturamento, reduzir os custos, melhoria da produtividade. Mas a pergunta sempre que fica é, o que é essa bendita palavra inovação? Para inovação, eu preciso ter um investimento, porque vem esse pessoal do Sebrae aqui, então eles vão já fazer o gastar, né? É sempre esse é o primeiro sentimento e primeira sensação dos empresários. E não, a gente pode introduzir melhorias dentro da empresa sem que haja necessidade de ter um valor de investimento alto, tá? Então, como é que acontece isso? Nesse acompanhamento que a gente desenvolve com o empresário, nós temos várias etapas, então são vários acompanhamentos, e dentro desse acompanhamento, quer dizer, cada reunião que a gente agendar com o empresário, ela tem um motivo, ela tem um porquê de acontecer, para a gente alcançar esse objetivo lá na frente. Então, a jornada, ela pode ser executada em 2, 3 meses, tá? Não tem problema, porque depende muito do desempenho do empresário. Então, nós temos até 3 meses para desenvolver a jornada. Juliana, posso desenvolver em 1 mês? Posso em 2 meses? Pode desenvolver. Vai depender das ações que a gente te propor e vai também depender do teu empenho e de outros fatores externos para isso acontecer, tá ok? E dúvidas com relação à agenda, cronograma, vocês podem conversar com seus agentes individualmente. É só uma pincelada do que a gente tem para oferecer e de como funciona esse acompanhamento. Então, tem uma lógica. Quando a gente pede para aqueles que ainda não deram o ok no link, ele tem um motivo. Às vezes a gente insiste com o empresário para ele dar o ok no link. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma solicitação de um curso para ele, a gente precisa emitir um documento, imprimir um plano de ação em PDF, e ele precisa dar o ok para complementar o nosso trabalho. Então, precisa ter uma sinergia entre o agente que está atendendo e o empresário entender essa necessidade, que a gente também precisa dele para complementar o nosso trabalho. E eu digo até nas questões de sistema, tá ok? Vamos lá. A gente trouxe para vocês um relato da última empresária, de uma das empresárias que participou do programa Ali no último ciclo, quer dizer, na última jornada. Olá, gente. Eu me chamo Cíntia, sou proprietária da agência de viagens Partiu Viajar. E hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como está sendo a minha experiência junto com o pessoal do Sebrae. No meio do ano passado, eu conheci a Juliana, que é uma das consultoras do programa Ali, que o programa Ali não só trata de inovações, eles avaliam todo o seu negócio, indicam especialistas para você ter consultorias nas áreas que você mais precisa. Por exemplo, eu tive consultorias na área de marketing, sobre funil de vendas, falei também sobre a área financeira, participei do programa Ganhos Rápidos. No começo agora do ano, eu tive a oportunidade de parte do Empretec também, estar com grandes empresários. Foi um grande aprendizado para mim, não só na área profissional, mas também na minha vida pessoal. E não termina por aí não. No começo dessa semana, a gente recebeu uma notícia ótima de que nossa agência de viagens foi aprovada na missão que vai acontecer em Lisboa, Portugal. Vai ser uma feira de turismo que está uma bolsa, né, do Sebrae também. Então, as portas se abriram graças ao programa Ali, né, que tudo começou ali.
Então, você que pensa em inovar o seu negócio, expandir, você precisa estar no programa Ali, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse é o relato da Cíntia, que está indo quinta-feira para Portugal. Muito bacana. E aqui a gente vai passar para vocês o quê? Como é importante ter os indicadores dentro da empresa, tá ok? Então é um vídeo bem rápido, bem didático também. Olá, empreendedor, empreendedora. Por acaso, você já ouviu falar em gestão por indicadores? Sabe como monitorar e utilizar indicadores de desempenho de forma estratégica para potencializar a performance dos seus negócios e alcance dos objetivos de sua empresa? Esse será o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Mas o que são indicadores? Para exemplificar, imagine que da mesma forma que um piloto de avião precisa do painel de controle para obter informações essenciais do voo, o líder empresarial necessita de informações confiáveis, precisas e atuais para conduzir sua empresa ao destino desejado. Concorda? Essas informações são os indicadores. Elas mostram a realidade de uma forma mais simplificada, como uma tradução, para ajudar a entendê-la e até controlá-la. Os indicadores de desempenho são ferramentas de gestão que mostram dados quantitativos e qualitativos sobre as atividades da empresa. Eles são capazes de avaliar se as ações desempenhadas cumprem com os objetivos previstos em planejamento, permitem o controle do andamento e o nível de alcance dos objetivos traçados. Os indicadores mais conhecidos e utilizados são os financeiros, como rentabilidade, faturamento e custos. Mas é cada vez mais importante monitorar indicadores em outras áreas, como a satisfação dos clientes, a produtividade, a ciência, o desperdício, a motivação e a capacitação da equipe. Afinal, esses fatores também influenciarão direta ou indiretamente os indicadores financeiros. Percebe essa importância? E você já faz uso de algum indicador de desempenho em sua empresa? Usar esses indicadores na gestão de sua empresa pode auxiliar a determinar o que é importante, direcionar a comunicação e até estimular a melhoria dos dados que são indicados. Você pode utilizar as informações colhidas por meio dos indicadores para potencializar o sucesso da sua empresa. Tenha em mente que o que você escolhe como indicador para a sua empresa é o que você estará sinalizando como importante, é o que estará comunicando sistemicamente e é o comportamento que alcançará. Os indicadores devem ser escolhidos a partir dos objetivos empresariais. Portanto, dependendo dos objetivos e das estratégias utilizadas para alcançá-los, deverão ser priorizados os indicadores que possam medi-los. Então, muita atenção para não perder tempo com indicadores que não atenderão às necessidades da sua empresa, certo? Agora que nós já vimos o que são os indicadores de desempenho, vamos conhecer um pouco sobre o Balance Scorecard e os indicadores balanceados. Já ouviu falar em metodologia? O Balance Scorecard, ou BSC, em português significa Painel de Controle Balanceado, são sistemas de medição de desempenho organizacional. Ou seja, esses sistemas têm como foco propor indicadores para acompanhar a implantação de iniciativas na empresa. Balance Scorecard tem como objetivos esclarecer e traduzir a visão e a estratégia, comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas, planejar e estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas, melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. Mas quais são as características do Balance Scorecard que o diferencia de outras metodologias? Vamos ver? A primeira característica é que ele propõe 4 perspectivas amplas para entender o desempenho da empresa: a financeira, a de cliente, a de processos internos e a de aprendizagem e crescimento. A criação do BSC tem origem no entendimento de que focar apenas em indicadores financeiros é insuficiente para o controle das iniciativas da empresa. Então, o BSC apresenta diversas perspectivas e alinha objetivos, o que fazer, estratégias, como fazer e indicadores. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre cada perspectiva. A primeira é a perspectiva financeira. Ela considera o quanto a empresa cria valor. Nela devem ser considerados os objetivos que refletem diretamente nos lucros da organização e no retorno financeiro aos investidores. São exemplos de indicadores financeiros: índice de faturamento, valor de despesas fixas, índice de lucratividade, margem de distribuição, índice de inadimplência, fluxo de caixa livre, EBITDA, produtividade de receita funcionária, melhoria da realização de ativos. Já a perspectiva dos clientes, dos mercados e clientes que a organização se propõe a atender. São exemplos de indicadores da perspectiva do cliente.
A participação de mercado, que reflete a porção de negócios em um determinado mercado. A captação de clientes, que mede a intensidade com que cada unidade de negócios conquista novos clientes. A retenção de clientes, que mede o grau de relacionamento contínuo que cada unidade de negócio tem com seus clientes. A satisfação dos clientes, que mede o nível de satisfação dos clientes em relação à proposta de valor. A lucratividade dos clientes, que mede o lucro líquido de clientes ou segmentos. A perspectiva dos processos internos é aquela na qual a organização deve alcançar a excelência, de modo a oferecer propostas de valor capazes de atrair e reter clientes, além de satisfazer as expectativas de retornos financeiros dos acionistas. Esses processos incluem os processos de inovação relacionados à criação e desenvolvimento de produtos e processos de operações, que diz respeito à produção, entrega e assistência ao produto e ao cliente. Se você quiser saber mais sobre esses processos, conte com os cursos e materiais do Sebrae. Por fim, temos a perspectiva da aprendizagem e crescimento, que identifica a infraestrutura que a empresa deve construir para gerar crescimento e melhoria a longo prazo. São exemplos desses indicadores: a capacidade dos funcionários, relacionados à satisfação, retenção e sua produtividade, a reciclagem da força de trabalho, a capacidade do sistema de informação, a motivação, empoderamento e alinhamento da equipe. Você percebeu o quanto é importante diversificar e abordar diferentes perspectivas? Isso ajudará a identificar o alcance dos objetivos e as estratégias que devem ser utilizadas em diferentes áreas da sua empresa. Mas como criar condições para se ter efetividade nos indicadores escolhidos? Vamos ver? É importante definir indicadores eficazes, aqueles que meçam a coisa certa. Definir indicadores eficientes, ou seja, poucos porém abrangentes. Definir indicadores viáveis, possíveis de serem medidos. O uso dos indicadores deve se tornar rotina na cultura da empresa. A coleta de dados, a composição de indicadores, assim como o seu uso para tomada de decisão e ajuste de indicadores, quando for o caso, devem fazer parte do dia a dia organizacional. Com os indicadores, você pode medir a eficiência da sua estratégia. Mas como colocar em prática as estratégias? Para isso, existem os planos de ação. As estratégias precisam ser transformadas em ações práticas. Para isso, é necessário compor um plano de ação que pode ser composto por informações como: o que fazer? Como fazer? Quais recursos serão necessários? Quem fornecerá os recursos? Quem será o responsável? Para finalizar, para fazer uma gestão de indicadores efetiva, você precisa alinhar os indicadores à estratégia, balancear os indicadores em várias perspectivas, conceber indicadores eficazes, eficientes e variáveis, informatizar a gestão por indicadores e comunicar os indicadores e prever a sua adaptação. Esses são apenas alguns fatores para ter sucesso na gestão por indicadores. É interessante buscar aprofundar mais o seu conhecimento sobre os indicadores. E para isso, você pode contar com o Sebrae. Até! Bom, eu não estou vendo a tela de vocês, na carinha de vocês. Aparentemente, quando a gente fala de indicador, é um tema que assusta, né, muitas das vezes. Mas o indicador ele é super importante. O simples fato de você medir a satisfação do seu cliente. Então, eu até comentei com algum empresário essa semana. Como que eu posso fazer isso com as ferramentas que eu tenho na mão? Então, eu posso usar um formulário do Google Forms. Eu posso fazer no papelzinho mesmo e ter informações ali que só o cliente vai ter. Porque eu, muitas das vezes, eu estou viciada no operacional da minha empresa e não consigo enxergar coisas que só, pontos de vista que só o cliente vai ter. E ali eu consigo entender o que eu posso melhorar. Então, por exemplo, se eu tenho um elogio quanto a questão do atendimento do vendedor, e o pessoal colocar lá aqui uma nota 5, uma nota 6, mas não vem nunca uma nota 10, isso não seria um ponto de atenção? Então, eu pego lá 40 formulários e eu não tenho uma nota 9, eu não tenho uma nota 10, então significa que eu preciso capacitar, melhorar minha equipe na questão das vendas. Isso é um indicador. Então, isso não parece ser uma coisa tão difícil, tá? Então, é fácil, a gente consegue adaptar em cada segmento. Uma das informações mais importantes também que a gente precisa trazer é que dentro dessa jornada do Ali, ainda há algumas vagas, tá? Para alguns empresários participarem. E quem tiver indicação para fazer de empresa ME ou EPP, um amigo, um conhecido,
fala com o seu agente, ainda tem algumas poucas vagas. Mas por que a gente gosta de trazer isso? Porque é interessante os empresários que estão participando da jornada e tem um amigo, um conhecido, desenvolve junto, conversa junto. Muitas das vezes a gente conseguiu já fazer reuniões com 2, 3 empresários, onde saíram várias ideias. Então foi um baita num brainstorm, bem bacana. Então quem tiver, quiser, puder também, quiser convidar algum empresário conhecido seu, pode sim, conversa com o seu agente e ele vai verificar como é que está a disponibilidade de vagas para fazer esse acompanhamento, tá ok? Reforço da importância de se dar o ok no aceite, né, no link do sistema. Então, esse link ele pode ir por e-mail ou através do link do WhatsApp, mas a gente sempre pede atenção em relação a isso, tá? Que o nosso trabalho ele também depende dessas confirmações para a gente poder dar andamento nas solicitações que a gente faz internamente. Como informação, a gente precisa que os indicadores, então, o faturamento, ele é um indicador, estejam em dia, especialmente no começo dessa jornada. Por quê? Ter todas as anotações de entrada, saída, anotar, precisei trocar uma lâmpada, precisei fazer o reparo da válvula do banheiro dos colaboradores. Todas essas despesas eu preciso anotar, para termos, de fato, um indicador e ver onde esses números nos levam. Ok? Mas, Juliana, por que vocês querem o valor do faturamento? Vocês veem como órgão fiscalizador? Não, não é. Não somos órgãos fiscalizadores. A questão é que eu preciso ter uma mensuração inicial, né? Então, eu preciso ter um ponto de partida para saber se as ações que a gente coloca naquela empresa, implementa naquela empresa, num plano de ação, numa consultoria, em outros projetos que a gente tem dentro da casa, se de fato elas vão ter e surtir efeito. Então, para isso, a gente precisa desse marco zero, que é a primeira mensuração, e depois nós fazemos mais uma outra mensuração daqui a 6 meses. Saber se de fato o nosso trabalho teve efetividade, qual ação se mais resultado para o empresário. Tá? Então, esse é o motivo, que fique bem claro, por que a gente pede faturamento para o empresário. Então, é importante ter o faturamento bruto, os custos variáveis e a quantidade de colaboradores da empresa. Juliana, eu tenho uma pessoa aqui que vem 2 vezes na semana. Ela entra na contagem. Por quê? Porque ela está sendo mão de obra, ela está executando, né? Está desempenhando, está produzindo. A gente fala de produtividade, ela está produzindo. Então, a gente precisa, a partir do momento que a pessoa trabalha um dia, né? Um dia na empresa, ela entra, assim, na contagem da nossa produtividade. Seguindo para a agenda de ações, que a gente está trazendo aí para vocês, Travou, pessoal? Para mim, travou. Travou aqui também. Tá, então eu vou dar Travou aqui continuidade. Maravilha, tem problema. Tô aqui de stand-by aqui para Juliana. Então, dando aí continuidade à agenda de ações, a gente tem, né, dentro da parte dos atendimentos, fora tudo que a gente desenvolve, também tem todos os serviços e a gente tem que aproveitar essas oportunidades que o Sebrae dá, tá? Dentro dessa agenda, então, a gente tem a parte da gestão financeira, vamos ter o curso do controle ao planejamento, é um curso excelente. Todos os empresários que começam esse curso, começam de uma maneira e terminam de outra. Fala, Paula, olha, eu não sabia que era assim. Então, hoje eu consigo ter uma ideia de como realmente é a gestão financeira na minha empresa. Esse curso é show, muito bom, ótimo para quem realmente quer aí aplicar, porque ele é totalmente mão na massa, tá? É feito durante uma semana, a data vai ser do dia 6. Ah, a Juliana saiu. A data vai ser a partir do dia 6, na semana do dia 6, essa semana toda. Eu vou tentar abrir aqui. E a gente também compartilha com cada um individualmente toda essa agenda, né? Cada um acho que vai compartilhando com os seus empresários tudo que vai estar acontecendo para eles fazerem a inscrição pelo link, né? Exatamente. Então, a gente vai enviar o link. Alguns empresários já estão inscritos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação para mostrar as datas certinho. A Ju saiu, então acabou que caiu. Mas eu estou aqui, não tem problema. Então, olha lá. A gestão financeira, a gente vai ter... Opa, pessoal, desculpa aí que abre assim mesmo.
A gente vai ter a gestão financeira, chama do controle ao planejamento, do dia 6 de março até o dia 10, das 9h30 até as 11h30, e ele é online. Quem ministra é o nosso consultor Rodrigo, e é importante que vocês tenham aí ideia de que a partir desse curso, vocês conseguem uma consultoria 100% subsidiada pelo Sebrae, mediante participação, tá? Então, vocês têm aí 5 dias de curso, pelo menos estarem lá 4 dias no curso. O que acontece? Eles iniciam às 9h30 e depois eu passo uma lista de chamada, em que vocês, né, escrevem ali o nomezinho e tudo mais. E tendo aí pelo menos 4 dias dos 5 dias de participação, vocês conseguem essa consultoria com o Rodrigo. As inscrições são feitas por esse link. Os empresários que ainda vão entrar em atendimento, que, né, já tiverem aí essa necessidade, já fala com o agente, porque a gente costuma fazer o quê? Nos atendimentos já fazer essa indicação. Então, como tem alguns empresários que estão chegando agora, eu já faço aqui de antemão, já indico para vocês de antemão que conversem com o seu Ali para poder fazer a inscrição, tá? O que mais que a gente tem aqui na casa, dentro dessas agendas de ações? Tem o curso Acelere Sua Empresa. Então, depois desse curso, em março, que vai ser online, nós vamos ter também o curso totalmente presencial, que é do dia 15 de março até o dia 16, que é para formação de preço e venda. E também ele fala sobre o fluxo de caixa da empresa. Então, é muito interessante para você que também tem dificuldade em entender o porquê, às vezes, não tem uma lucratividade, porque os negócios, né, não batem, aonde está indo aí o meu dinheiro, por que não volta. Muitas vezes a gente tem como um dos problemas o fluxo de caixa e também a formação de preço. Então, ele é aí de grande valia para vocês. Vocês também podem fazer a inscrição, a gente manda o link. O que mais? Temos também dentro da agenda de ações o Empretec. Vai acontecer do dia 10 ao dia 15 de abril. As inscrições também estão abertas e a gente tem que dar uma olhadinha e sempre prestar atenção porque tem limite de vagas. Tanto nesse daqui do Empretec como a formação de preço também, que eles são presenciais, a gente tem aí uma quantidade máxima de pessoas que podem participar. Então, sempre conversando com o agente, nós vamos informar aí, dar todos os toques para vocês e também passar para outras pessoas que trabalham aqui no Sebrae. A gente está sempre pegando essas informações para poder passar para vocês, tá? Inclusive o Empretec, ele tinha uma questão de subsídio também. A gente vai ver se consegue isso para esse ano, para as empresas que estão aqui no Projeto Ali. Dentro da nossa agenda de ações ainda. Então, essa semana passada, a gente teve as ações do próprio projeto dentro do Guarujá, em Santos, né? E a gente chama aí todos os empresários que podem participar de ME e EPP. A gente agradece aqui a vocês, né, por essa participação dentro do nosso ciclo. E a gente começa agora a falar um pouquinho sobre mais assuntos que são interessantes para vocês, tá? Vou parar a partilha um pouquinho. Eu caí aí, né, em algum momento, voltei, mas Caiu, estou aqui.